amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo isso, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês. Hoje viemos falar aqui de um tema muito importante, que é o conceito de democracia. É muito importante a gente falar sobre democracia, principalmente no momento político que a gente está vivendo, né? A gente está passando por muitas questões turbulentas, digamos assim. Então, esse conceito pode ajudar a gente a interpretar o nosso presente, compreender como é que ele tá, né? Se organizando, pra gente também entender o que a gente pode fazer para o nosso futuro estar de uma forma mais plena, pra gente entender quais são os nossos posicionamentos políticos, como a gente pode fazer isso de uma forma mais exata. Hoje vamos ter o nosso professor, o querido professor Murilo Melo, que estará aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse conceito de democracia. Ele já entrou, a gente já atualizou, já tá tudo certo. E vamos deixar ele entrar aqui na live enquanto eu escrevo aqui o tema da live para vocês, para quando entrar, todo mundo saber. Certinho? Ora! Seja bem-vindo, professor! Olá, tudo bem? Boa noite. Como vai? Tudo certíssimo, seja muito bem-vindo. Agradeço demais sua participação, por você ter topado fazer esse bate-papo aqui com a gente, falar um pouquinho sobre democracia nesse momento político tão delicado. Ó, Mariana aqui dando um oi. A galera aqui, todo mundo já, os alunos, inclusive convidar Galera os alunos boa, aqui, que são alunos de galera do Murilo, dinheiro aí, a manter meu o grande contato torcedor. aí, fazer essa ponte. Gratidão a todo mundo que está entrando. E lembrar, gente, que esse é um espaço de comunicação. Então, a gente quer que vocês comuniquem com a gente, que vocês falem, que vocês perguntem. Tendo dúvidas, pode comentar, pode falar. Tem um espaço aqui embaixo que tem um balãozinho com interrogação que você pode mandar pergunta direto pra gente. Se vocês quiserem bater um papo e discutindo entre vocês também nos comentários, também é super importante. A gente está falando de democracia, então nada melhor dentro da democracia também que o direito à fala, né, a expressão. Então vamos todo mundo se expressar aqui hoje. E eu queria pedir, geralmente eu peço para as pessoas se apresentarem, porque eu sinto que quando a gente fala sobre a gente fala o que realmente os pontos mais importantes, o que importa para a gente. Quem sou eu para apresentar um mestre desse? Então, por favor, professor, se apresente, fale aí para a gente quem é Murilo. Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite, viu? Bacana estar aqui com você, um orgulho estar sempre com uma ex-aluna, uma pessoa que sempre gostou das ciências da humanidade, né? Então, é um prazer meu, né? Dar boa noite aqui a um pessoal bem bacana que está entrando. Tô vendo aqui Mariana Pimentel, dando um salve. Eu tô vendo o maior torcedor do Botafogo aqui, meu botafoguense danado, Valentini. Olá, gente. Ô, Guilherme, grande Gui, tudo bem? Que legal, obrigado, obrigado. Tudo bom, Galera Cláudio aqui massa! falando com a gente. Opa, que legal. Então, ô, meu botafoguense, vamos lá. Eu sou Murilo, né? Sou professor de História, cidadão de Salvador, cidadão do Recôncavo, né? Salvador faz parte do Recôncavo, né? Então, esse homem aqui do sul-americano, né? Que ama a Bahia, ama a história da Bahia, né? Sou apaixonado pela nossa memória, pela nossa identidade, né? Pela nossa cultura e sempre aprendendo, sempre disposto a aprender. E é um prazer estar aqui conversando com você, viu? Mariana, dá um salve aqui para Mariana, para Marcelo, meu irmão aqui, Marcelo Magalhães, que legal. Pois bem, estou aqui disponível. Então, gente, eu queria agradecer também a todo mundo que está participando. Sei que tem muita gente aqui que veio do perfil de Murilo também, que está aqui. Avisar para vocês também que vão ter outras lives com outros temas, com outros convidados também, se vocês sentirem a vontade de continuar aqui. E falar que hoje o tema é democracia. Então, qual é o conceito de democracia? Vamos discutir um pouquinho sobre isso, trazer umas reflexões da democracia também que a gente vive atualmente, o que mudou, o que continuou, né, o que inspirou. Então, se vocês, né, tiverem alguma dúvida já, pode já deixar aqui, porque no meio do processo a gente vai respondendo, tá? Não precisa esperar a gente terminar de falar. Pode ir no meio do caminho também perguntando, que a gente vai ficar muito feliz de responder a pergunta de vocês. Então, eu acho que a gente pode começar pelo
começo. De onde surgiu? Vamos falar só um pouquinho, voltar um pouquinho no tempo. Vamos para a Só um Grécia Antiga, ali pouquinho. do lado. Né? Ali É, do lado. vamos lá. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho da origem do termo, né, da etimologia da palavra. Democracia vem do grego demo, né, que seria povo, e cracia, né, que vem de poder, seria o poder do povo. Então, nada na história, nenhuma construção humana está desassociada do seu tempo. Tudo que o ser humano constrói, tudo que o ser humano cria, está diretamente associado ao seu tempo. Então, a democracia, ela é filha de uma época, ela é filha de um momento. E o que que permitiu que essa democracia surgisse? Bom, olha o grande Breno aí, meu craque aí do futebol, grande Breno. Então, a democracia ela vai surgir num momento em que a Grécia consegue se constituir enquanto uma sociedade urbana, enquanto boa parte do planeta Terra vivia de uma maneira organizada quase que como tribos, uma relação familiar, uma relação de clã, uma relação que a gente chama de gênos. A Grécia já tinha dado um salto nesse sentido e se organizado enquanto urbes, né? A Grécia já era urbana, já se constituía em polis. Então a democracia é filha desse momento, filha da polis, filha da cidade, filha da modernidade, filha de uma sociedade mais complexa, filha da invenção da moeda, filha da escravidão. Né? A escravidão é um elemento importante para que surgisse a democracia. Então, esse mundo que estava acontecendo na Grécia clamava e pedia passagem para que ocorresse a democracia. Mas vale salientar que a democracia não foi presente em toda a Grécia. A Grécia era um lugar, diferente do que se pensa, muito plural. A Grécia é formada, até hoje existe a Grécia, mas não aquela. É formada por várias ilhas, né? E uma parte continental. E a Grécia sempre foi dividida, né, formada por cidades-estados que não tinha uma unidade política, uma unidade de governo. Né? Eles falavam a mesma língua, eles se uniam somente no aspecto religioso, se uniam quando tinham Olimpíadas em um determinado momento, mas a Grécia vai apresentar governos oligárquicos, governos tirânicos, e durante um momento específico, em uma das cidades e estados mais importantes da Grécia, a gente vai ter essa experiência da democracia, que é Atenas. Atenas vai conhecer o seu esplendor econômico, seu esplendor social, e isso vai fazer com que se produza esse conceito primordial na humanidade de democracia. Se você olhar para trás, no tempo, a gente tem governos, na maioria, teocráticos, né? Governos em que o poder está na mão do faraó, no caso do Egito, né? No caso de reis e tiranos de outros lugares do planeta, que não exerciam o governo de uma forma democrática. Então, para a época, a Grécia é uma revolução. Né? Se nós olharmos para a Grécia com o olhar do presente, a gente cometer esse anacronismo, a gente vai tecer algumas críticas para a Grécia. Mas se você acompanhar o desenrolar da história humana, aquele momento é um momento de ruptura, é um momento significativo, é um momento importante e que só vai retornar depois de muitos séculos na humanidade. Quando a Sim. Grécia Foi digamos conhecia... assim, uma experiência, né? Eu acho muito importante esse ponto que você falou. Que às vezes a gente fica olhando com o nosso olhar contemporâneo, as vivências antigas, a gente fala, gente, não, isso é muito ultrapassado, isso são coisas. Mas foi o início. Então, até o conceito de democracia que a gente vê hoje, que a gente entende hoje, naquela época, estava engatinhando, estava começando a se pensar um conceito mais aberto. Lembrando que a gente vivia governos tiranos, governos oligárquicos, né? Onde tipo, o poder estava extremamente concentrado em uma pessoa ou um grupo de pessoas que exerciam o poder da forma que bem queriam, que bem entendesse, e não se importavam com o povo. E nesse momento que Atenas veio com essa ideia, que é uma ideia revolucionária, como você falou, para o momento da época, de democracia, por mais que esses cidadãos que eram ouvidos, eles eram limitados,
mas era muito maior do que a quantidade de pessoas que era ouvida antes, que era o total de 0 pessoas, que era só os interesses das pessoas que estavam ali no poder, das famílias que estavam ali no poder. Então é muito importante a gente olhar para esse lado, como você falou, por ser uma revolução para o momento. Né? Hoje em dia, a gente tem diferenças substanciais dentro da democracia que a gente está vivendo hoje e da democracia que a gente vivia na época, que a gente nunca não vivia naquela época, né? Não sei, talvez outras vidas. Mas a democracia que se vivia naquela época, e a gente vê que foi base para muita coisa. E como você falou, foi uma experiência que depois de um tempo foi retomada em outros momentos também. E, enfim, pode continuar. Foi só um adendo na sua fala. Bacana, bacana. Muita gente legal entrando. Tem Camila, muita gente legal, né? Maurinha Maura aqui, também, que tinha pedido para Amanda Posturas Oliveira, Democráticas falando mandando aqui. um axé aqui. Mirella também, muito legal vocês aqui, viu? Muito bom. Traz todo sentido para a nossa discussão. Pois bem, a Grécia, o contexto. Ó, temos uma pergunta aqui, desculpa só te atrapalhar aqui na fala. Temos uma pergunta relacionada à democracia ateniense, que é o seguinte: a democracia ateniense garantia a participação de todos os moradores da cidade? Isso é um pouquinho do que eu estava falando, que eu acho que é muito importante a gente salientar essa parte, porque é um dos pontos assim cruciais, né? Grande Guilherme, excelente pessoa, aluno maravilhoso, inoxidável. Guilherme, você sempre aqui, viu? Sempre. Pessoa totalmente do bem. A Grécia, a Grécia não tinha como característica uma universalidade na democracia. Nem todos as pessoas que viviam em Atenas eram consideradas cidadãs ou cidadãos, né? Esse número e essa representatividade era restrita, né? Por exemplo, os estrangeiros não faziam parte do conceito de cidadania, existia um modelo de xenofobia na Grécia. Então, os estrangeiros ficavam de fora da votação, das decisões. A mulher também, a mulher ateniense, diferente do que se pensa, não tinha uma participação nem uma representatividade política, né? Os escravos também não. A sociedade grega é uma sociedade escravista, é um modelo escravista. E aí o que é que acontece? Nesse modelo escravista, aquele cidadão que foi escravizado geralmente por guerra ou por dívida também não tinha uma participação na democracia grega. Então a democracia grega guarda diferenças em relação à democracia contemporânea. O Mariana aqui dizendo que está adorando, que legal. Gi também falando aqui. Isa, minha aluna do Marista, que legal. A galera do Marista aqui fazendo a representação, que bacana. Salve, galera do Marista, a galera do Vieira também, do módulo, muito bacana. Pois bem, respondendo aqui, realmente não tinha essa universalidade na participação da democracia. E a democracia grega, além disso, tem outras diferenças em relação a essa democracia atual contemporânea. Na democracia grega, pelo número de habitantes ser muito menor do que o atual, era uma democracia direta, né? As pessoas consideradas atenienses, né, cidadãos, eles iam a uma ágora, eles iam no espaço votar diretamente nas questões que tangiam a sociedade. Você mesmo votava no que você achava pertinente. Diferente da nossa sociedade contemporânea, que tem uma democracia representativa, né? A gente tem um tamanho gigantesco de habitantes. Salvador tem 3 milhões de habitantes, não dá para botar todo mundo numa praça e fazer uma votação das pessoas levantando a mão. Então, a nossa democracia é uma democracia representativa, né? Nós escolhemos representantes que irão decidir as pautas que tangem a sociedade para a gente, né? A gente vota num político, a gente vota em alguém que vai nos representar na tribuna, né? No plenário, nas discussões de caráter social, político, né? Econômico. Então, tem algumas alterações entre a democracia ateniense e essa democracia contemporânea. E existe um hiato no meio entre a democracia contemporânea e a democracia
grega, a gente tem um hiato, a gente tem um período intermediário que os historiadores criaram o nome. Ela não teria esse nome, né? De uma maneira preconceituosa, né? Denominou-se esse período de medieval. Medieval é do meio, que está atrapalhando, que é um hiato, né? Então, a Idade Média guarda em si todo esse preconceito dirigido pelo pensamento racional, pelo fato da Idade Média não ter tido, na visão de muitos historiadores, um desenvolvimento científico, grandes inovações, por ter sido um período em que a igreja teve um domínio mental muito grande, e ela tem essa forma pejorativa de tratamento, e durante esse período não existiu democracia, a gente se organizou de uma maneira feudal, um outro tipo de representação política, era um Estado privado, o senhor feudal era dono do Estado, ele era a lei, né? Com poder concentrado na sua figura, ele representava o poder executivo, judiciário, não tinha um conceito de cidadania, nem tampouco de democracia. Esse conceito de democracia só vai renascer com as mudanças que vão se processar no final da Idade Média. No final da Idade Média, Com a ascensão do iluminismo. o mundo começa o mundo material começa a se alterar e a mentalidade acompanha a mudança material. O seu entorno começa a mudar. O que é que começa a mudar? Renascimento comercial, o surgimento da burguesia, o nascimento dos burgos, a volta do comércio, uma modernização na produção. Tudo isso vai criar um novo contexto no qual vai ser fértil para que retomasse essa ideologia de democracia, de representatividade, né? Mas agora com outras características do seu tempo, né? Tudo que acontece na humanidade, na história, é fruto de um tempo, nada está desassociado do seu tempo, né? Você vê que o final da Idade Média e o início da Idade Moderna é um outro contexto. E aí a gente, com as revoluções burguesas, com a destruição do Estado, ou remodelação, né? Destruição é uma palavra, não tem uma ruptura em nada na história total, nada se rompe de uma maneira. Nada acontece. Né? E existe uma continuidade em tudo, né? Tudo faz parte de um processo. E aí, na Idade Moderna, a gente vai conhecer uma democracia com a influência grega, mas com características próprias, né? Com características próprias, e a gente vai conhecer inúmeras revoluções que vão permitir a construção desse novo Estado, que é o Estado burguês, né? O Estado burguês que a gente conhece, com outra representatividade, que isso aí é uma discussão extremamente interessante, né? Deixa eu ver aqui. Antes de continuar nesse sentido, eu queria agradecer a todo mundo que está participando, falar aqui, ó, tá todo mundo adorando, dizendo que tá anotando, aqui, ó, Marina também, minha irmã que acabou de entrar. Legal, viu? E todo mundo, uma galera massa aqui, Gabi também. Ó, que bacana. Uma galera muito massa, gratidão a todo mundo que tá aqui, que veio do perfil também de Murilo, a galera daqui do meu perfil também. Quem é do meu perfil, inclusive, gente, vejam o perfil desse professor maravilhoso, que é blogueiro, faz live, é youtuber, entendeu, meu amor? Pesquisador, maravilhoso, tem muitos assuntos muito interessantes, traz muitas reflexões maravilhosas, traz também questões que às vezes a gente não acha nos livros de história, que o bonitinho traz, que ele pesquisa, que ele vai atrás, que ele corre atrás. Então, aconselho muito que vocês sigam ele. E, voltando aqui para nossa live, conta um pouquinho pra gente como foi essa questão do desmonte desse processo democrático em Atenas. Porque a gente pensa, nossa, tava caminhando para a democracia e aí agora não quiseram mais, partiram, acabou. Como é que foi? Amanheceu o dia, já estamos no feudalismo? Como isso aconteceu? Pois bem, antes de mais nada, agradecer as palavras, agradecer aqui Cami e agradecer também a Ananda aí, ó. Obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo, Ananda e Cami. Valeu pelo carinho. Aí, ó. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o homem é fruto do tempo. O tempo determina as ideologias e
as verdades de cada momento. O que é que vai acontecer? A Grécia que viveu aquele esplendor, aquele auge no período de Péricles, no período democrático, né? Enfim, principalmente Atenas, que tinha uma formatação política bem diferente de Esparta, vai conhecer o seu fim, né? Nada é eterno na história, nem Roma, que foi, na cabeça de muitos, indestrutível, conseguiu ser inoxidável. Roma acabou, como tudo se transforma, a vida é fluida, a história é fluida, nós somos feitos de água, nós somos fluidos, nós somos um eterno devir, como muitos filósofos falam, estamos sempre em eterna transformação o tempo todo. E a Grécia vai passar por uma transformação, a Grécia vai enfrentar alguns desafios, vai enfrentar o povo persa, que tinha uma força militar estrondosa, mas os gregos vão ganhar por N fatores, e Atenas vai conhecer o apogeu depois dessa vitória sobre Esparta, mas a Grécia vai se desmanchar, ela vai se transformar em outra coisa, ela vai enfrentar uma crise, e um povo chamado macedônico vai conseguir dominar toda a Grécia. A Grécia vai ser dominada pelos macedônicos na figura de Filipe II. Filipe II, que é pai de uma figura mítica, que é Alexandre o Grande. Filipe II conquista a Grécia. Alexandre o Grande é um cidadão que vai ser educado por ninguém mais, ninguém menos. O tutor do cara é Aristóteles, só isso que ele vai ter. Ele tem um professor particular que é Aristóteles e tem um cavalo chamado Bucéfalo, que é o cavalo mais importante da humanidade, Bucéfalo. E aí, o que é que acontece? Esse povo macedônico vai dominar a Grécia e vai representar o fim de um período grego. E eles vão mergulhar nesse domínio macedônico que vai levar a cultura grega para o Oriente. E a partir desse momento em que a cultura grega entrar em diálogo com o Oriente, os gregos vão aprender muito da cultura oriental e a filosofia grega vai receber essa influência oriental, a gente vai ver isso nos estoicos, a filosofia grega vai ganhar esse caráter mais supersticioso, esse caráter mais místico do Oriente, e o Oriente vai receber essa cultura grega, e isso vai ser uma revolução cultural no mundo. É um momento em que o Ocidente e o Oriente se encontram, é muito significativo. E a gente vai viver um outro momento e a democracia vai cair por terra, a gente vai conhecer a sociedade romana, que é posterior à grega, ela vai ser fundada a partir da base grega, ela vai receber uma influência grega tamanha. Todos os povos que a gente conhece da Idade Antiga não são povos puros, não existe nada puro na história, nada é puro. O povo grego, o povo romano, o povo egípcio são formados por vários povos nômades que se juntaram ao longo da história e formaram um único povo. Então, os romanos vão passar a existir depois da Grécia, vão ter a sua história, primeiro vão se organizar enquanto monarquia, depois eles vão se organizar enquanto república, até se formarem enquanto império. E a partir dessa crise do Império Romano, que é posterior à grega, o mundo vai mergulhar numa ruralização, numa crise econômica, numa dificuldade de sobrevivência, que é o mundo feudal. E aí, o mundo feudal, aproximadamente, segundo a história, dura 1000 anos, por isso que ele é chamado de Noite de 1000 anos, a Idade das Trevas. Nenhum período tem um tempo exato. Os historiadores colocam balizas cronológicas no tempo apenas para facilitar os estudos. Mas a história é contínua, a história é um processo só. A história não tem rupturas, não tem divisões, né? Tem características em cada momento, né? E aí, quando o Império Romano ruir, a gente entrar no período feudal, a democracia se desmancha e só vai renascer no período moderno. A gente tem algumas perguntas aí, né? Gente, tem muita gente indicando outras lives. A galera tá dizendo aqui, uma live falando sobre absolutismo e estados nacionais ia ser massa. Falaram também sobre Idade Média. Eu também acho que seria top. Vamos seguir o professor. Olha, Gabriel. Mirela, obrigado, Mirela. Mariana, obrigado pelo carinho. Massa, olha aí, a galera massa aqui, que tá empolgadíssima. Legal. Gente, Vamos lembrando lá. que se quiser deixar perguntas, pode deixar aqui embaixo. Tem
um cardzinho aqui embaixo do seu lado, não sei qual lado vai estar aparecendo, mas embaixo do chat, do lado direito, vai estar uma interrogaçãozinha, então vocês podem mandar a mensagem já por lá, tá bom, gente? Ou pode mandar também no chat que a gente lê, mas onde ficar melhor para vocês. Pronto. Então, eu acho que a gente, vendo essa reflexão, né, é muito importante a gente lembrar, como você falou, que nada é do nada, não acontece do nada, não tem como... A partir desse ano, tudo mudou da mesma forma, porque não é assim, são pessoas, as questões chegam diferentes em cada lugar, por conta de todos os fatores que, né, uma sociedade se faz, as coisas não tem como do dia para a noite ficar totalmente diferentes. Então, é muito importante a gente lembrar disso, porque quando acontece algo que é muito marcante, a gente sempre acha que essa noção do imediatismo, sabe? Queremos tudo agora, tudo pra... E não é bem assim. Nas construções sociais, principalmente porque a gente lida com pessoas, a gente lida com dificuldades de organização social e tudo. Então, a gente precisa dar tempo ao tempo. E uma das questões mais interessantes é justamente como que a sociedade, por mais que ela tenha esse processo, né, que não é um processo linear, porque a gente sempre pensa quando a gente pensa em história, muitos professores às vezes colocam tipo uma linha do tempo. Não é uma linha do tempo, sabe? É tipo altos e baixos, e vem, e volta, e vai para trás, e vem. E dependendo do lugar, isso tudo pode mudar completamente. Então, essa linha do tempo que a gente está organizado, que geralmente a gente pensa na nossa cabeça, que é algo muito cartesiano, né? Vem isso, depois aquilo, não é bem assim, né? Então, é importante a gente também lembrar que, ao mesmo tempo que estão acontecendo, por exemplo, estava acontecendo a democracia ali, esse protótipo de democracia na Grécia, também estava acontecendo tantas outras questões que não tinha nem muita conexão com isso em outros lugares. Então, não quer dizer que a democracia, em geral, começou ali, mas sim um conceito de democracia que inspira a nossa democracia como é hoje. E um dos pontos também que eu acho interessante da gente frisar aqui é justamente como a gente vê na sociedade movimentos que querem sempre negar o movimento antigo. Então, quando a gente viu, né, que a gente está falando aqui, vou dar um exemplo do que a gente está conversando, na idade das trevas, da Idade Média, enfim, qual o nome que queira dar, a gente tinha um poder muito grande do clero, a Igreja Católica, né, metendo louco em todo mundo, dona de terras e terras, porque naquela época o que tinha poder era justamente a terra, no período feudal. Então, dona de muitas terras, dona também do conhecimento, que é algo muito importante, porque acho que talvez um dos grandes motivos da Idade Média ter durado tanto foi justamente esse monopólio do conhecimento pela Igreja Católica. Afinal, se você detesse algum tipo de conhecimento, você poderia ser taxada como bruxa. Olha que legal! Ser queimado na fogueira. Então, a galera ficava um pouco complicado. Mas o que eu quero dizer em relação a esses contrapontos é que a gente tinha uma era muito pautada no clero, na força do clero, na força das divindades, né, do catolicismo. E depois, o período posterior veio justamente uma negação a isso, que é o iluminismo, que traz a questão da razão em primeiro lugar, né, que é quebrar com toda essa conexão com o divino, com o clero, com os poderes que o clero tem. E é muito interessante como a gente percebe a sociedade a todo momento indo e voltando, porque depois do iluminismo também surgiram outros movimentos que negaram o iluminismo de alguma forma, e assim sucessivamente. Então a gente vai negando um, trazendo um pouquinho do outro, voltando. E é uma mistura muito louca, né? Mas ao mesmo tempo a gente sempre tem essa necessidade de estar renovando as nossas percepções de mundo, né? Exato, perfeito. Perfeito. Então, é exatamente isso. Na Idade Moderna, essa democracia ela volta à tona a partir das revoluções burguesas, a partir da revolução comercial, do aumento da produtividade. Isso vai gerar uma outra mentalidade e isso vai gerar a derrubada do Estado absolutista, no qual o poder executivo, legislativo e judiciário ficava na mão de um rei, de um imperador. E a burguesia vem com outra ideologia, com a outra formatação, e vai tentar construir um outro Estado, com uma outra ideologia, com a outra formatação, e aí a gente tem como baliza cronológica estabelecida pelos historiadores
a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, segundo a história francesa, os historiadores franceses dividem a história humana em quatro pedaços. A gente chama de quadripartite, né? Que é a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Essa Idade Contemporânea tem como baliza cronológica a Revolução Francesa, e aí a gente conhece a democracia contemporânea, que vai guardar suas diferenças em relação àquela democracia da antiguidade que a gente estava falando. A nossa democracia, como a gente falou hoje, é uma democracia representativa, já que o tamanho da população mundial vai quadriplicar, vai ter muita gente, e a gente agora vai exercer a nossa democracia através de uma representatividade e que tem o seu valor histórico e que foi extremamente importante naquele momento, mas a gente já está no século XXI e tem vários sociólogos atualmente que tecem inúmeras críticas a essa democracia, né? Por exemplo, tem uma pergunta justamente voltada disso de Guilherme, que é qual a diferença da democracia representativa para democracia participativa? Pois bem, perfeito, perfeito. Meu grande aluno, não existe ex-aluno, Guilherme, deixou aí uma bola maravilhosa para a gente chutar. O que Gui traz aí é o seguinte: a democracia que a gente tem hoje é representativa. A gente escolhe alguém para nos representar na tribuna, para nos representar no plenário, né? Enfim. E existe um conceito de sociólogos, principalmente a partir da segunda metade do século XX, a gente vai ter a escola de Frankfurt, que é uma escola interessantíssima, que não vem ao caso a gente falar dessa escola hoje, a gente pode falar em outro momento. A escola de Frankfurt vai ter uma segunda geração que tem um dos filósofos Habermas, né? O Habermas, né? Um alemão chamado Habermas, e ele vai tecer esse conceito muito interessante da democracia. Ele fala que a nossa participação democrática hoje quase que se limita ao voto, né? Ele fala que a gente poderia repensar, ele não desvaloriza essa democracia, ele apesar de ser da escola de Frankfurt, que é uma escola alemã que vai criar teoria crítica, que vai tecer várias críticas em relação à sociedade moderna, à sociedade contemporânea, ao consumismo. Ele, por ser dessa segunda geração, ele não viveu tanto o período de guerras como os filósofos da primeira geração viveram, e ele vai ter uma visão não tão negativa em relação à ciência, porque os homens da primeira geração da escola de Frankfurt, eles viveram a ciência produzindo a Primeira Guerra Mundial, a ciência produzindo a Segunda Guerra Mundial. Então a ciência, durante essa parte do século XX, a racionalidade foi combatida por vários campos da filosofia no mundo inteiro. Mas Habermas, como é numa geração um pouco posterior, ele já vai perceber o lado positivo da ciência, um lado positivo do crescimento do capitalismo. Ele vai perceber que o capitalismo consegue promover algumas benesses, alguns benefícios para as camadas menos abastadas. As pessoas que tinham um poder aquisitivo menor conseguem ter um poder de compra maior, devido à produção em série, devido ao barateamento dos custos, enfim. Ele vê esse lado positivo. Diferente de toda a escola de Frankfurt, que só vê o lado negativo. E ele propõe uma nova democracia, que seria uma democracia participativa, uma democracia onde seria pautado mais na ética, não somente em números, não somente na racionalidade, não pautada na ética utilitarista. Eu não vou falar tanto da ética utilitarista, senão eu vou falar aqui a noite inteira sobre o pensamento utilitarista, que é uma ética em que o certo e o errado se baseia em números, se baseia em cálculos matemáticos. Se você, enquanto político ou enquanto indivíduo, quiser saber qual a decisão correta a tomar, você faz um cálculo matemático, o número de pessoas que você fizer mais feliz, no caso, você vai adotar. O número de pessoas que ficar menor, mais triste, você não vai adotar. Então, ele vai tecer uma crítica a essa ética utilitarista e ele vai propor uma democracia onde a nossa participação seja muito maior do que um simples voto, na qual a gente possa participar das decisões, a gente saiba das decisões, aonde a gente seja consultado. Então, ele vai trazer para a cena
uma nova perspectiva de democracia e que é um debate extremamente enriquecedor, né? Dentro da sociologia, além dessa segunda geração da Escola de Frankfurt, a gente tem outros sociólogos que questionam também essa democracia iluminista. O mundo mudou bastante. O iluminismo é fruto do século XVIII, a gente está no século XXI, e tem muitos sociólogos que questionam que se essa democracia permite realmente que todos tenham acesso a tudo. Será que isso existe realmente? Será que a gente conhece? Será que todos têm acesso à tecnologia? A gente está falando aqui agora de um celular, de um smartphone, de um iPhone, utilizando as redes sociais. Será que todos os cidadãos sabem o que é Instagram, têm acesso à internet? Será que existe essa igualdade tão clamada e tão pensada e tão idealizada pelos iluministas? Será que existe mesmo uma democracia plena em relação aos gêneros? Será que as mulheres têm a mesma participação e poder de fala que os homens? Será que existe essa democracia plena em relação ao palanque, em relação à tribuna, em relação à fala, entre uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor e uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior? Será que eles têm o mesmo peso de fala? Será que uma pessoa que mora na rua ou em um outro tipo de condição tem a possibilidade de ter uma representatividade política? Será que ela tem uma oportunidade de ter uma formação igual a uma boa parte dos cidadãos brasileiros? Então a sociologia talvez seja o melhor campo das ciências para analisar a democracia atual. Então é importante para quem gosta do tema, para quem quer se debruçar sobre o tema, aqui a gente faz a live e fica aquele gostinho de quero mais, aquele gostinho de se aprofundar. Eu convido vocês a mergulhar na sociologia. A sociologia talvez seja o melhor ramo das ciências humanas para essa discussão. Inúmeros sociólogos trazem essa problemática em relação à democracia contemporânea, trazem essas lacunas e essa falta de representatividade na nossa democracia contemporânea. Muita gente bacana entrando aqui, ó. Mariana, minha prima, que faz um belíssimo trabalho, né? Apresentando Paris e a França para o mundo. Ela é profissional. Tips Paris aí, ó. Depois dê uma olhada no trabalho que ela tem, que tem um embasamento cultural também, né? Mariana também, minha aluna falando aqui, né? Maura, a galera muito boa. Carlos, que sempre acompanha a gente, grande Carlos. Cíntia aqui dando boa noite, legal. Pois é, ó, o Guilherme tá dando show, meu aluno Guilherme. Na Suíça, a democracia é bem diferente da nossa. Na Suíça, por ser um país de população menor, existe de uma consciência diferente também, diga-se de passagem, não é só devido ao número, né? De pessoas que habitam a Suíça, a democracia na Suíça é muito mais participativa. As decisões tomadas pelo governo, existe uma consulta popular na Suíça antes das decisões. Ela não é uma democracia totalmente representativa e ela hoje é uma das referências de democracia na contemporaneidade. Gui, excelente colocação. Inclusive, voltando aqui, ó, Maura fez uma pergunta também em relação à questão da democracia e o voto. Porque um dos pontos que eu, Pamela, acho mais perigosos dentro de uma democracia é a gente achar que apenas pelo voto a democracia ela consegue se tornar plena. Essa é a minha crítica, Pamela, como pessoa. Inclusive, Marilena Chauí, ela fala justamente um pouco sobre esse quesito quando ela traz para a gente a reflexão de que a sociedade precisa, muitas vezes, ter a consciência de que o poder está no povo. Então, por mais que seja uma democracia representativa, que a gente coloca uma pessoa para nos representar, a partir do momento que a gente, como cidadão, que está sendo representado nos três poderes, né, que a gente tem poder de colocar pessoas nesses três poderes, quando a gente não está feliz com esses movimentos de aprovação, de leis, enfim, a gente precisa falar para o governo a nossa satisfação e eles precisam se fazer ouvir.
porque é mais um movimento deles. Às vezes a gente coloca os políticos como donos de tudo, e a partir do momento que eles entraram lá, a gente não pode criticar mais eles. Eles podem fazer, escolher o que bem quiserem, entenderem, ao invés de, na verdade, a gente entender que o poder, sendo do povo, o poder está em nossas mãos, somos nós que ditamos. Apenas eles estão lá como, digamos assim, funcionários, porque não tem mais como a gente ter aquela mesma democracia da Grécia, onde vamos todos para a Ágora, decidirmos o que vai acontecer, onde cada um vai dar o seu voto, onde cada um... Não temos condições práticas de fazer isso, né, digamos assim. Então a gente elege representantes que, infelizmente, muitas vezes têm um projeto de lei que, a partir do momento que eles conseguem o poder, eles deturpam esse projeto e vão para o outro lado. Então a gente precisa retomar essa questão e entender que não é só o voto. Depois do voto ainda tem muito mais, que a gente precisa estar firme para, sim, trazer a plenitude da democracia. E aí, Maura, ela traz uma pergunta falando justamente qual é essa importância, porque, assim, essa minha crítica, óbvio que não é uma crítica ao voto. O voto é extremamente importante e um elemento fundamental da democracia, mas a gente não se limitar. E ela traz uma reflexão interessante, perguntando justamente qual é a importância do voto popular, porque a gente sabe que na Grécia, por exemplo, era uma pequeníssima parcela da sociedade que conseguiria, que poderia votar. Assim também na Revolução Francesa, em muitos momentos na França, essa parcela também era muito pequena. As mulheres, a gente ganhou o direito de voto ontem, historicamente falando. Então, a importância justamente de trazer... Qual seria essa importância de trazer esse voto para uma maior parte da sociedade, não somente a parte da sociedade que já tem uma hegemonia, que já tem muitos privilégios? Perfeito, perfeito, perfeito. Tem algumas perguntas aqui, né? Mari, minha prima, estava falando sobre a Revolução Francesa, se ela influenciou na democracia, sem dúvida, né? A Revolução Francesa é um marco, é um divisor de águas dentro da história e é escolhida pelos historiadores e pela humanidade, parte dela, como um marco fundador da Idade Contemporânea, né? A Revolução Francesa, ela simboliza o fim de uma sociedade estamental, baseada no critério do nascimento, para estabelecer uma sociedade de classes, né? Uma sociedade de classes mesmo, que tem uma certa mobilidade social, que existe uma certa possibilidade de mobilidade social, ela vai inaugurar essa nova fase, sim, a Mariana está coberta de razão. E em relação também ao que Maura está falando, a importância do voto popular, eu não diria nem o voto popular, eu diria o voto universal, é muito significativo. A nossa república, estabelecida no Brasil, ela é pautada no voto universal. Isso tem um valor significativo, apesar dessa democracia, como a gente falou aqui antes, não ser plena. A democracia não é plena, o mundo girou, a gente busca hoje outras representatividades, a gente tem uma tipificação social muito maior, a gente tem uma diversidade, uma gama, o mundo não é mais o mesmo do século XVIII, existem outras necessidades, existe um outro contexto, existe uma outra pauta, que eu não sei se essa democracia pensada pelo iluminismo consegue representar todos. Mas esse voto universal estabelecido pela República, principalmente nos países ocidentais, é muito interessante, visto que no passado a gente tinha um voto censitário, que era um voto estabelecido pela quantidade de dinheiro que você tinha, né? Por exemplo, no Brasil, no período imperial, o voto era censitário. Podia-se votar para alguns cargos, né? Não para o imperador, é claro, mas alguns cargos poderia votar. Mas para você votar, você tinha que ter uma determinada quantidade de alqueires, né? Alqueires é uma quantidade de terra. Daí virá o apelido de Constituição da Mandioca, né? Eles vão fazer uma alusão à terra, alqueires, à mandioca. Então só votava quem tinha grana, quem tinha uma quantidade X de terra. Hoje o voto universal realmente permite uma representatividade muito maior do que antes, mas não é plena, né? Tem mais uma pergunta aqui muito interessante, que eu acho que vem justamente, talvez, eu não sei, não tenho certeza, que eu não conversei com a pessoa que perguntou, mas que talvez venha também
dos gerondinos e dos jacobinos, dessa noção, que ela foi... foi sua prima que perguntou. Podemos dizer que o conceito direita versus esquerda teria surgido na Revolução Francesa? Eu acredito que muito por essa noção dos gerondinos e dos jacobinos, talvez a gente pense também um pouco, né, nesse quesito de dicotomia política, esquerda-direita, né? Não sei. Legal. Primeiro eu queria só mandar um salve para Félix, está sempre acompanhando a gente, meu amigo. Salve, Félix. Gildo, meu amigo, meu colega, grande professor de geografia, grande Gildo, o rei do Kahoot aí. Esse é o homem da tecnologia. O rei do Vamos quê? lá. Do Kahoot. Kahoot é um site que a nova geração gosta muito, né? E Gildo domina, é um site de perguntas e tem troféu, mexe muito com educação. Vamos lá. Mari tem razão, né? O conceito de direita e esquerda nasce durante a Revolução Francesa, né? O fato dos girondinos sentar à direita na Assembleia, e os girondinos tinham uma ideologia pautada mais na importância econômica, na modernidade econômica, nos avanços econômicos da França. Eles, por sentarem à direita da Assembleia, vão serem denominados de direita. E os jacobinos, né, por sentarem à esquerda na Assembleia e pautarem a sua discussão nas questões sociais, serão denominados de esquerda. A partir de então, essa denominação vai se espalhar para todo o Ocidente e isso vai ser utilizado em todos os países democráticos do Ocidente. A gente tem essa denominação de esquerda e direita até hoje. É verdade. Que legal. Tem uma outra pergunta aqui, que é de Mal, que está sempre aqui, que também foi seu aluno. Que legal. Que estava aqui desesperado. Meu Deus, Olavo Camurelo, não acredito. Bacana. Que está falando justamente sobre a questão da relação do poder da mídia e da fake news, do WhatsApp, que a gente está tendo aqui hoje. Nesse conceito, nesse contexto, na verdade, de democracia, como é que isso pode se dar? Porque existem muitos perigos, né? Afinal, a gente teve um presidente eleito aqui no país muito por conta de mensagens de fake news, de WhatsApp. A gente sabe que isso aconteceu, não só aqui, mas também o uso de muitas mensagens nos Estados Unidos com Donald Trump. A gente já tem várias provas em relação a isso. Então, como que a mídia sempre existiu, né? Mas como a mídia atual, ela pode influenciar dentro desses aspectos, positivamente ou negativamente também, né? A mídia, ela tem um poder de potencializar os fatos e potencializar as ideologias. Eu diria que ela não é criadora, ela não é gestora de ideologias, né? Ela consegue fazer com que alguma pauta, algum tipo de ideologia aumente, se potencialize, ganhe uma proporção maior, mas ela não tem a capacidade de criar ideologias, né? Ela tem esse efeito grandioso. O mundo contemporâneo é pautado pela fluidez, pela essa modernidade líquida mesmo, né? Quase que modernidade do vapor, né? Tudo está tão rápido, tudo está mexendo tão rápido. E a ética, a justiça tem uma certa morosidade e dificuldade de acompanhar essas mudanças, né? A gente não vivia até certo tempo atrás com WhatsApp, nem com o mundo virtual. Então o direito ele demora para entender esse processo, para saber o que é certo e o que é errado, para criar conceitos de ética, né? Recentemente a gente conheceu a lei Carolina Dickmann, né, de crimes virtuais, enfim. Então a gente está tentando compreender o que está se processando para poder estabelecer até que ponto a justiça pode intervir ou não nessas questões virtuais, até que ponto a justiça será uma censura, fará um papel de censor, de castrador, ou até que ponto ela vai mediar de uma forma ética esse mundo paralelo que a gente está vivendo, que é esse mundo virtual que nunca existiu na humanidade. Então a gente vai vivendo e aprendendo como se relacionar e como
cuidar, eu vou usar a palavra cuidar, de cada instância dessa nova sociedade. Até porque, É isso. como você falou, historicamente é um tempo muito novo, é ontem. Então, quais são as reverberações disso? Até porque a tecnologia, hoje em dia, cada dia que a gente acorda é algo novo que já está sendo colocado. Então, a gente não tem nem muito como ter um controle sobre isso. E aí as fake news estão rolando soltas. Tem agradecer a todo mundo que está vindo aqui. E vamos escolher aí talvez a última pergunta, já que o nosso tempo, infelizmente, já está acabando. Passou muitíssimo rápido, nem viu o tempo passar. Mas vamos lá escolher a última pergunta para poder falar ou alguma colocação que você queira fazer em relação ao tema. Não, eu dar um salve aqui para o Felipe, meu aluno, Khrushchevski. Salve, Felipe, que bom tê-lo aqui. Agradecer a presença de todo mundo, né? Agradecer o convite. Sempre é um prazer falar de um tema tão pertinente e de um significado tamanho na vida das pessoas, que é esse tema que a gente debateu hoje, né? Parabenizar sua participação, sua discussão foi excelente, né? E as perguntas que foram feitas, bastante pertinentes, bastante legal a interação do público. Eu estou muito feliz com esse momento, né? Quero agradecer a presença de todo mundo e o convite, né? Você sugeriu até para mim uma vez colocar um vídeo no meu canal do YouTube sobre liberalismo, conceito Foi! de liberalismo e de anarquia. E foi muito legal aquela dica, né? Impressionante como o mundo é ávido por esses temas, né? Eu tive não sei quantas curtidas, não sei quantas visualizações por esse tema, muito bacana. E o quanto as pessoas querem saber sobre a democracia. É bom a gente perceber as necessidades de compreensão do mundo para a gente entregar isso para as pessoas, né? É isso, eu só vou agradecer ao convite, viu? Eu que agradeço de verdade a você por ter aceitado, a todo mundo também por ter participado. Fiquei muito, muito feliz. Assim, gente, para quem não sabe, ele foi meu professor, assim, fundamental. Mas eu aprendo com ele até hoje. Assisto todas as lives, assisto todos os vídeos. Curto, compartilho, sou fã número 1. E agradecer muito por essa discussão, pelas dicas também de estudos, né? Porque antes da live a gente foi conversando sobre os temas que seriam importantes de ser tratados. Então, eu fui me debruçar também a voltar a estudar essas questões, que eu acho que é muito importante. E que não só essa live, né? Essa live, como você falou, deu um gostinho para a gente ir atrás, procurar cada vez mais, para a gente entender com plenitude o que a gente está passando no presente, aprender com o passado, que é muito importante. Às vezes a gente não foca na história, a gente foca na história. A história é tão importante para a gente, sabe, conseguir ter uma sociedade mais plena, igualitária. Então é isso, perceber essas questões. E democracia é um assunto sempre muito importante. Agradecer, inclusive, a Mariana, ela mandou uma mensagem aqui, que ela disse que não queria fazer pergunta, mas que ela queria... Cadê? Queria muito uma live falando dos Estados Nacionais. Ela tá bem participativa também em relação a isso. O pessoal gostou bastante, ficou muito feliz. Muito feliz também que vocês participaram. Infelizmente não deu para responder todas as perguntas, porque realmente foram muitas perguntas. A gente também teve que dar uma contextualizada, mostrar as questões históricas, falar um pouquinho do surgimento. E Maura sempre presente nas lives também, maravilhosa. Uma pessoa incrível que o projeto EcoWomen, que também é um projeto lindo, trouxe para mim. Então é isso, gente. Agradecer a todo mundo que está aqui. Agradecer a todo mundo que participou. Agradecer a você, professor, por ter topado fazer isso. Fiquei muito, muito, muito feliz. Espero que essa live tenha ajudado muitas pessoas a repensar, a pelo menos instigar um pouquinho, a procurar mais, saber correr atrás. Porque me instigou mais também essa curiosidade de esquerda e direita, eu não sabia. Eu sabia da questão, né, dos gerondinos e tal, jacobinos, que tinham uma noção de esquerda e direita, mas eu não sabia do nome, né, que surgiu. Então isso é muito interessante, que às vezes são até formas da gente se ligar mais, entender como é que as coisas são criadas. Às vezes a gente pensa, surgiu numa complexidade. Não, gente, você estava na direita, você estava na esquerda. E era isso, sabe? E é muito legal essas curiosidades, assim. Eu gosto bastante. E eu sempre vejo nas lives, nos vídeos, realmente vocês trazendo muito essas questões. Gratidão, Maurício, a Maura, a todo mundo que está aqui no final. Mal, que está sempre presente. Mariana também. Vou olhar seu perfil, já fiquei curiosa para dar uma olhadinha. Angélica, Armando, Miriam,
Guilherme também, Lucas, que tem participado no projeto comigo também. É isso, gente. Gratidão, de verdade. E é isso, não sei. Vou salvar aqui no perfil, caso vocês queiram assistir depois, rever algumas questões aqui também. Pode assistir novamente, tá? E se tiver algumas outras dúvidas, caso assista depois e pense, comenta lá, que a gente dá um jeitinho também. E lembrando, gente, que Murilão tem lá o YouTube, tem aqui o canal também, o Instagram, ele sempre tá postando coisa nova. Aqui também tô trazendo cada vez mais live, convidando pessoas específicas dos temas. A gente já conversou sobre veganismo, a gente já conversou sobre história. A gente vai vir semana que vem com o SUS. Então, fique aí, trazer Gustavo, maravilhoso, na semana do dia 15, vamos trazer Gustavo aí, que também é um professor maravilhoso do Portinari. Sim, grande Guga. Ele é maravilhoso. Ele que me fez ser militante do SUS, entendeu? Se hoje eu amo o SUS, a culpa é dele. Ele é totalmente culpado sobre isso. Amigo. Muito Pessoas bom. maravilhosas que eu tenho, assim, a gratidão imensa de ter participado na minha vida, porque eu tenho certeza que se hoje eu sou o que eu sou, é por conta de vocês. Eu agradeço demais, porque a diferença de ter um professor que ama o que faz, que compartilha esse amor com a gente, é notória, assim. Eu me lembro até hoje, todo mundo correndo do intervalo, gritando, Murilo! Saindo correndo para sentar primeiro dentro da sala. Gente, era maravilhoso. Então, são lembranças muito nostálgicas, muito boas. E poder estar hoje aqui fazendo essa live com você, para mim, é muito gratificante. É isso, gente. Gratidão. Um beijo. E até a próxima. Tchau, galera!